Salve, salve, rapaziada, tudo bem? Chegamos juntos em mais um vídeo aqui no Tati Didática, dessa vez para falar sobre o Grêmio e os problemas que o Filipão tem encontrado aí para conseguir engrenar esse time do Grêmio, que não está nada bem, uma equipe que tinha muitas expectativas no início da temporada, já está no terceiro treinador apenas em 2021, trouxe reforços, mas até agora não conseguiu engrenar e está virtualmente eliminado da Copa do Brasil. Perdeu a partida de ida para o Flamengo por 4-0, jogando na Arena. Tem a partida de volta, mas venhamos e convenhamos, é muito difícil imaginar que o Grêmio consiga reverter este resultado. Enfim, nesse vídeo a gente vai trazer o panorama do trabalho do Filipão, os problemas encontrados não só no trabalho dele, mas também dos antecessores, como o Thiago Nunes e também o Renato Portaluppi. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar o like no vídeo. O like é muito importante para a gente, porque quanto mais like o vídeo tiver, para mais pessoas ele chega e assim mais pessoas vão estar vendo o nosso projeto, nosso conteúdo e interagindo conosco. Lembrando que o nosso chat está aberto, pode mandar sua dúvida, sua pergunta, sua reclamação. E, claro, dê uma olhada na descrição do nosso clube de membros, o Tatiquista, que tem uma série de vantagens, uma série de benefícios, muita coisa legal, e você pode estar se beneficiando e também ajudando o nosso projeto a crescer. Enfim, sem mais delongas, depois da vinheta, a gente vem com a análise do Grêmio e por que o time não engrenou em 2021. Bruno Brigato, meu parceiro, Grêmio numa situação complicada, né? E a gente vem acompanhando desde o início do ano a equipe gremista e os sinais de melhora não aparecem mais, né? Já apareceram, mas agora não sumiram. Pois é, Matheusão, é isso aí. Eles aparecem e somem com uma velocidade muito grande, né? Padrões que são. É um padrão que é complicado, né? Você ter um time que não consegue dar uma resposta à altura do que se espera, e aí a gente já vai chegando, né? Estamos gravando esse vídeo em setembro, né? Aqui pro Tática, e já com a temporada caminhando para um meio/final, né? E o Grêmio segue abaixo e bem abaixo da expectativa, né? Teve Renato, teve Thiago, tem agora o Filipão, e nenhum deles engrena, e é interessante a gente destacar, e vamos destacar nesse vídeo, todos com problemas semelhantes, né, Matheus? Sim, com certeza. Esse é um detalhe que é muito importante, porque mostra que, assim, apesar das trocas de treinadores, os problemas eles ainda persistem. E vamos começar, então, né, já trazendo aqui o jogo, algumas imagens, por exemplo, do jogo do Flamengo, né, Grêmio e Flamengo, que foi aí, né, essa partida que trouxe o desespero muito grande por conta, né, de sofrer mais uma goleada para o Flamengo, enfim, né, algumas tragédias que têm acontecido com a equipe gremista, para a gente poder analisar, principalmente, né, Brunão, nesse início de trabalho, a questão dos problemas também defensivos, né? O Grêmio, que sempre foi um clube conhecido por ter uma defesa sólida, por ter um bom sistema defensivo, e também nos últimos anos com o Kahneman e Jeromel isso se tornou algo muito muito forte, né? Sendo eleitos a melhor dupla de ataque do Brasil e tudo mais, mas assim, a gente tem também um lado de que não tem funcionado nos últimos anos, e agora a gente tem, por exemplo, essa imagem aí que é muito nítida do jogo contra o Flamengo, do espaço, né, entre as linhas de marcação, uma dificuldade aí que o Filipão tem de conseguir armar esse sistema defensivo, que é um problema que a gente tem visto desde o final do trabalho do Renato, né? Exatamente, exatamente. É um problema que já começou, alguns problemas, né? Já começaram, acho, com um desgaste natural do trabalho do Renato. E aí tem a saída, a chegada do Thiago Nunes, e a gente até citou isso aqui no Tática, né? Que era uma ruptura menor, né? Do que se a gente comparasse ao rival à época que estava trocando o Abel Braga por Miguel Ramírez. E de fato, o Thiago começou bem, conseguiu estruturar algumas coisas, só que o padrão de adversários ali eu acho que acabou não ajudando muito, né? Acabou dando aquela maquiada
em problemas, né, que você não ia ver diante, por exemplo, do Aragua, que tomou 2 goleadas, né, tomou um 8-0 para o Grêmio dentro de casa. Então, assim, o recorte de jogos do Thiago no Grêmio acabou não sendo muito parâmetro, né? E o Filipão assume com essa mesma dificuldade, né? Eu acho que assim, das 3 versões de Grêmio que a gente teve na temporada, a do Filipão é a que apresenta mais ideias, talvez positivas, para corrigir, né, os problemas defensivos, mas eles aparecem cada hora de uma forma, né? Uma hora o Grêmio dá espaço entre linhas, o Grêmio sofre muito com a quebra da última linha, muito fácil também, quando é atacado em velocidade. É um time que não consegue encaixar, como você falou, né? A dupla de zaga, Jeromel e Kahneman, tá numa descendente, né? A nível de carreira mesmo, a nível de tempo de jogo, né? Não dá para esperar que sejam os mesmos de 2017, e isso tudo vai pesando no Grêmio, numa administração que é curioso isso, né, Matheusão? Porque sempre foi citado, né, até pelo próprio torcedor gremista, né, a qualidade da administração do Romildo, e nesse ano que a gente está vendo é tiro errado em cima de tiro errado, né, contratações que não vão vingando e um time que não engrena por conta de toda essa estrutura. Sim, e a gente continua tendo aí mostras, né, desses problemas defensivos do Grêmio, né, uma dificuldade muito grande de conseguir organizar, principalmente quando pega equipes muito velozes, né? Apesar do Flamengo não ser uma equipe reativa, mas tem jogadores muito rápidos, principalmente ali pelo lado esquerdo, com o Bruno Henrique ou o Michael, que tem atuado, né, muitas vezes como reserva do Bruno Henrique. Agora, um outro detalhe também que chama atenção é que a construção do jogo, né, do Grêmio, ela também tem se tornado muito complicada, né? E isso também é um problema que vem de muito tempo, né? Passou também pelos outros treinadores que assumiram o Grêmio, e a gente tem, por exemplo, essa imagem do confronto contra o Bahia, que foi um jogo que o Grêmio ganhou, mas que mostra, por exemplo, a dificuldade que o time tem para poder organizar essa jogada ofensiva. E aí talvez vá, pelo menos, a minha maior crítica ao trabalho do Filipão, que é o seguinte: o Filipão é um treinador que os setores dos times dele são muito bem definidos, né? Você vê direitinho a linha defensiva, a linha do meio campo, a linha do ataque, é tudo muito bem divididinho. Só que há um detalhe nisso, que é a falta de mobilidade entre os jogadores, ou seja, cada um cumpre aquela função e ponto. Não tem uma troca de posição, não tem uma movimentação, não tem, enfim, um sistema mesmo mais associativo entre os jogadores. Ou seja, o cara que é ponta direita é ponta direita, o cara que é centroavante, o que é ponta esquerda é ponta esquerda, o que é armador, o que é volante, o que é lateral, lateral. Eles não invertem, não trocam de posições. E isso acaba dificultando muito a criação das jogadas, porque a marcação consegue ser muito mais efetiva contra times que não se movimentam, que não tem troca de posições, do que numa equipe às vezes mais sistêmica, em que você tem o centroavante, ora no meio, ora na ponta, um volante que chega no ataque, um meia que às vezes inverte com ponta, ou que inverte com algum volante. Isso eu sinto falta no time do Grêmio, e é um problema que já vem também desde a época do Renato. Sim, e eu acho que tem um nome que a gente usa talvez para marcar essa característica e que a gente citou muito ao longo da temporada, a torcida do Grêmio também, que é o Jean-Pierre. Jean-Pierre era um cara incontestável, né, no Grêmio, incontestável pelo que o Grêmio tinha, né? É muita qualidade técnica, mas é um jogador mais lento, mais pesado, e ele era o titular, né? Ele vinha sendo titular, né? Foi com o Renato, foi com o Thiago, foi também com o Filipão, e o Grêmio não tinha para onde correr se não usasse o Jean-Pierre como aquela peça para atuar ali, justamente nesse posicionamento que está destacado na imagem ali, entre linhas. Né? Só que é um cara que não é muito móvel, ele não tem essa característica, aí não é questão de o Jean-Pierre é ruim ou o Jean-Pierre é bom, ele não tem essa característica. E aí muitas vezes esse espaço acabava não sendo ocupado, ou às vezes quando era ocupado,
o Jean é um jogador pouco dinâmico, né? Um jogador que não dá muita velocidade ao jogo. Então, né, tanto na agilidade dos passes, ele tem muita qualidade no passe, mas não é aquele cara que vai soltar muitos passes de primeira, aquele passe de ruptura, né, quebrando a última linha de uma forma tão ágil. Assim. Então, ele é um cara mais fácil de ser marcado. E aí, nesse quesito, né, nesse aspecto, é realmente um fator que complica, até porque o Grêmio não tinha um substituto, um cara para atuar naquela função. Quando chegou o Douglas Costa, que chegou, né, naquela altura como talvez a grande contratação do futebol brasileiro, né, com muita expectativa, camisa 10 para ele no Grêmio, enfim, toda a justiça pela história que ele fez, né, na Europa, né, e no clube, ele, né, havia muita discussão do Douglas Costa passar a ser uma opção ao Jean-Pierre e também poder atuar no meio. Só que aí a gente encontra um outro problema do Grêmio na temporada, que foi o erro de contratações, né? Não, e aí não caracteriza o Douglas necessariamente como um erro de contratação, mas ele até agora não entregou quase nada do que era esperado dele, né? E aí, com isso, ele acabou não sendo essa peça imediata que poderia auxiliar aí nesse jogo entre linhas como um jogador que tem uma característica, né, mais leve, uma característica mais dinâmica do que o Jean-Pierre. O Grêmio traz agora o Campaz, né, justamente com essa expectativa de ser esse jogador que pode distribuir melhor o jogo. E aí é algo mais recente, né, Matheusão? Mas assim, no recorte da temporada toda, né, o Grêmio não tinha essa peça central que dava mais dinâmica ao jogo. O Filipão até tentou, né, quando chegou a aproximar, né, fazer um jogo mais aproximado, deslocando o Jean-Pierre, não deixando ele tão fixo no meio e aproximando ele das laterais onde a bola estava sendo trabalhada. A grande questão é, o Jean não é um jogador rápido e o Grêmio não tinha uma troca de passes rápida. O Grêmio não tem jogadores de uma explosão muito grande, a não ser, né, pelos pontas, né, principalmente pelo Ferreira, que também oscilou muito na temporada, né, não foi utilizado em 100% do tempo, principalmente com o Filipão. Também machucou, né? Então, exatamente. Então, assim, você tem um conjunto de fatores muito problemático para essa criação ofensiva que acabava impedindo, ou por característica ou por falta de peça, né, uma estrutura mais dinâmica para o time. E sem contar também que você falou muito sobre essa dificuldade do jogo pelo meio, nós temos inclusive, né, um mapa de calor, por exemplo, desse confronto contra o Bahia, que é muito didático, digamos assim, sobre isso, que é justamente o jogo basicamente pelas pontas, né? O que mostra que isso não é bom, né? Deixar isso bem claro. É óbvio que a gente sabe que no futebol a maior parte das jogadas acontecem pelos lados, e, enfim, no meio normalmente é mais truncado, mas não é muito bom quando você tem uma concentração do jogo pelo lado do campo, porque isso mostra o que nós temos falado, o que nós estamos falando. O time fica muito concentrado, não tem troca de posição, os jogadores eles não se movimentam ali em campo e se torna uma presa muito fácil para a marcação adversária. E é o que nós temos visto o Grêmio sofrer em sucessivos confrontos. A marcação consegue neutralizar o Grêmio de uma maneira muito simples. E agora, Brunão, para a gente encaminhar para a parte final do vídeo, eu quero te perguntar o seguinte: tem algum quê de esperança para o Grêmio? Porque, beleza, tivemos a chegada do Bila Sante, a chegada do Campaz, enfim. Douglas Costa, digamos, ainda não estreou oficialmente pelo Grêmio, mas isso é um detalhe muito importante, porque a associação desses jogadores europeus achando que eles vão chegar no Brasil só por terem uma qualidade técnica acima e já vão resolver as coisas não é muito simples. A, né, questão de posicionamento, o quanto eles estão acostumados a jogar fora, a própria questão da dinâmica daqui do futebol brasileiro, enfim, isso é um outro detalhe, mas dá para esperar alguma mudança, assim, vindo do que a gente está acostumado de trabalhos do Filipão? Você acha que tem alguma expectativa de melhora ou é meio que empurrar com a barriga assim até o final da temporada ou já começar a planejar 2022? Acho que o Grêmio está entrando numa altura da temporada que é complicada e muito decisiva, né? Porque o time, a gente já está caminhando aí para o meio, né, do campeonato. O Grêmio ainda tem
2 jogos a menos do que a maioria, 17, mas são jogos difíceis, um deles contra o próprio Flamengo, inclusive. Então, assim, o Grêmio não apresenta uma melhora de desempenho, né? Se a gente for ver os últimos 5 jogos, o Grêmio até tem 3 vitórias. Só que o Grêmio não tem uma melhora consistente de desempenho, né? E muito ruído externo, né? A torcida protestando e o clima muito hostil, sem uma resposta em campo à altura do que está acontecendo. E eu, sinceramente, Matheusão, não vejo algo muito diferente na questão de estrutura de jogo que o Filipão propõe para ser mudado agora, né? Principalmente por tudo que o Filipão já apresentou. Né? Não acho que foge muito disso e também não necessariamente precisa fugir disso para que o Grêmio escape. Só que o time precisa render mais em campo, precisa encaixar melhor as peças. O Campaz foi uma excelente contratação, justamente por ser um cara com características mais dinâmicas, mas também não dá para esperar que esse cara, né, um jogador jovem, não dá para esperar, garantir que esse seja o cara que vai resolver a vida do Grêmio, né, que vai ajustar ali os problemas de dinâmica ofensiva do Grêmio. Então, assim, o Grêmio veio até aqui, se colocou numa situação muito ruim no campeonato, né, tem 16 pontos, é o 19º colocado, e vai precisar de uma solidez que a gente ainda não viu na temporada, e de uma resposta rápida, porque a gente sabe que se isso for sendo, né, usando aí o próprio termo que você falou, empurrado com a barriga e com a ideia de daqui a pouco vai dar e daqui a pouco a gente escapa, daqui a pouco pode não dar mais. Exatamente. O negócio também, eu acho que ao mesmo tempo disso, é começar a planejar 2022 também, né? Com essa mudança. Ver as peças que vão ficar. Já tem um processo aí tímido, né? O Maicon já saiu, talvez ele seja, né, o início de uma barca, vamos dizer assim, né? De jogadores que já contribuíram, estão na história do Grêmio, mas que já não conseguem mais dar conta. Então, tudo isso é importante para a gente ficar de olho também para como vai ser esse planejamento do Grêmio nos próximos meses, principalmente visando já a temporada 2022. É isso, vamos continuar acompanhando a situação do Grêmio. Semana que vem tem o jogo de volta contra o Flamengo. Estaremos também na análise deste confronto e também na repercussão a respeito dessa partida e também dos próximos jogos do Grêmio. Lembrando para você de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações, porque todo dia tem conteúdo novo aqui no Tática Didática. Claro, também sempre deixar o like no vídeo, compartilhar esse conteúdo nas redes sociais, nos grupos que você tiver do Zap e do Facebook. E claro, também ver o nosso clube de membros, o Tatiquista, que tem uma série de benefícios e você, além de ganhar muitas coisas, ajuda o nosso projeto a crescer ainda mais. Por isso, siga, curta e compartilhe o Tática Didática. Um forte abraço e até o próximo vídeo.